Bom dia. Turma, vamos pegar o nosso livro de literatura, por favor? Nossa, eu estava vendo o resultado de alguns alunos meus em literatura com 100. Eu fiquei tão surpreso com a nota, porque tem alguns alunos meus que dizem ter tanta dificuldade em literatura e tirou 100. Nossa, eu achei tão surpreendente a nota. 2001, né? Vamos para o capítulo 4, por favor. 4, página 48, por gentileza. Ai. Gente, existe uma forma de poema chamada soneto. Tá? O soneto é um poema de 4 estrofes. Ok? Soneto é um poema de 4 estrofes. Bom dia, Milene. Sendo que as 2 primeiras estrofes são quartetos. O que são quartetos? Estrofes, como o nome já diz, de 4 versos. E as 2 últimas estrofes são tercetos. O que seriam tercetos? Estrofes com 3 versos. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque nós vamos iniciar a página 48 com um soneto, né, turma? Então, o soneto Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é o soneto 2, né? Nós temos. Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, turma, por favor. Turma, alguém poderia. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar. Jean, eu não compartilhei nada. Thaís, eu não sei, eu vou ver essa coisa de prova hoje, tá? Eu dei uma olhada lá, quem fez as notas. Eu vi algumas notas, eu até fiquei surpreso, né? Que teve aluno que tirou 100 em literatura, eu achei aquilo tão curioso, vamos dizer assim, né? Mas eu vi mais ou menos algumas notas, eu chequei algumas questões. Não sei porquê, mas eu estou desconfiado que está rolando alguma coisa, algum esquema forte aí. Eu já mudei a questão toda, eu já fiz. Vocês não sabem o que eu já fiz, gente. Porque a minha testa, assim, ó, não está escrita assim, imbecil. Não tenho talento para ser imbecil. Não tenho mesmo.
Gente, alguém poderia declamar para mim, por favor? Esse poema é o que está no livro de vocês, tá? Quem poderia? Cuba, Breno? Eu posso? Entendeu? Pode, claro. Eita. Eita. Espera, eu ou ele? Ah, tem que ser. Divide. Tá, beleza, beleza. Soneto 2. 14 tortuosas linhas. 13 labirintos, sem fim e sem começo. 12 portas lacradas, 11 vezes forçada. Talvez 10. Até me esqueço. Vai, Cuba. 9 questões de lógica celeste, ou 8 jogos de adivinhação. 9 ou 6 tentativas, todas vãs, de escutar o que ainda não disseste. 5 metáforas jogadas fora quando quero dizer-te que te adoro. 4 rimas rebeldes, 3 tropeços. Eu penso. 2 tombos e, no entanto, finalmente, nada que não pudesse resolver-se em um simples bilhete adolescente. Tá, turma, reparem que as 2 primeiras estrofes contêm 4 versos. É preciso que vocês chequem isso. Existem 4 versos nas 2 primeiras estrofes. A primeira estrofe tem 4 versos, a segunda estrofe tem 4 versos. Quando você se deparar com esse tipo de situação, você já vai para a terceira e para a quarta. Se você perceber que tem 3 versos, a estrofe tem 3 versos formando o terceto, você está diante de um soneto. Então, isso é importante, turma, porque isso cai nas provas, tá? Na prova de pré-vestibular, cai muito isso, na prova de vestibular. Sim, Zion. Então, tá bom. Acredito em todo mundo. Olha só, gente. Tem algumas atividades do livro de vocês que está falando assim: exponha a sua opinião sobre as seguintes questões e discuta com os seus colegas substantivo bilhete. Que conotações esse adjetivo possui nesse contexto? O que o eu lírico pensa a respeito da poesia amorosa? Então, no caso, o adjetivo adolescente, usada como atributo do substantivo bilhete. No caso, turma, quando ele está falando, né, um simples bilhete adolescente. Quando eu falo que tem um bilhete adolescente, o que eu estou querendo dizer na verdade, gente? Que esse bilhete adolescente, por que eu vou chamar um bilhete de adolescente? Porque seria um bilhete onde está escrito coisas de adolescente? Só fala mais alto, Cuba, por favor, filho. Porque seria um bilhete onde estão escrito coisas de adolescente, eu acho. Mas tá, coisas de adolescente. Quando você fala para alguém, Cuba, coisas de adolescente, você está generalizando. Especifique, por favor, o que seriam coisas de adolescente. Por que eu vou chamar de um bilhete adolescente? Quando eu chego e falo assim, nossa, mas que atitude mais infantil. Quando eu falo que alguém está tendo uma atitude infantil, eu pressuponho que alguém está se comportando como uma criança. Mas especificamente, qual é o comportamento de uma criança? Sei lá, de repente eu chego para você e falo assim, Cuba, eu não quer um pirulito? Na subjetividade, Cuba, quando eu falo assim, Cuba, você está querendo o quê? Um pirulito? Na subjetividade, eu estou recriminando o seu comportamento para a sua idade. Você já é um rapaz e você está tendo um comportamento voltado para a questão infantil. Então, cada bilhete vai demonstrar uma emoção que seja positiva e negativa? Sim, sempre vai ter uma. Mas aí ainda você está generalizando, Breno. Quando eu falo que um bilhete é adolescente, qual seria. Eu não vou falar na questão positiva. Exemplo, um casal adulto. Quando eu falo que o bilhete está sendo adolescente, o que significa na verdade?
O bilhete está sendo como, turma? Podem falar. Oi. Porque as palavras não estão se encaixando. Ó, vamos lá, turma. Exemplo. Me pegou também. Eu não entendi. Você falou pedofilia. Não, isso foi de outra coisa. Isso foi de outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. Porque eu falei assim, gente. Turma, quando eu falo que um bilhete, olha só, exemplo, vocês estão namorando, tá? Vocês já estão num grau de maturidade que não é de uma criança de 10 anos. Aí, de repente, você tem um comportamento com quem você namora, um comportamento que não é comum com a sua idade, certo? Alguém vai chegar e vai te advertir, vai falar assim, caramba, por que você está agindo assim? Está parecendo um menininho de 5 anos. Papapá, papapá. Exemplo, eu, Ronaldo, eu sou um cara vou fazer 38 anos. Se eu pegar, quando a gente está apaixonado, eu pego o telefone e fico assim, desliga, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. Esse comportamento, ele não está condizendo, entendi, Cuba, eu até desconfiei que fosse isso. Esse comportamento não está condizendo com a minha postura e com a minha idade, certo? Que adjetivos vocês chamariam essa minha atitude, eu comparando o soneto a um bilhete adolescente? Nossa, que bilhete mais adolescente. Oi? O silêncio de vocês é incrível. Tá, então vamos lá. Quando eu falo que um bilhete, nesse contexto do soneto, quando eu falo que o bilhete está sendo adolescente, lembrando, neste contexto, porque tudo vai depender do contexto em linguagens, né? Eu nem vou falar literatura ou gramática, vamos colocar o bloco linguagens. Tudo vai depender do contexto. Quando eu falo dois tombos, no entanto, finalmente, nada que não pudesse resolver-se em um simples bilhete adolescente. Significa que esse meu bilhete, turma, está sendo imaturo, né? Que esse meu bilhete está sendo muito emocional. Gente, vocês usam muito essa expressão, eu ouço vocês falando isso. Em 2020, nossa, fulano é muito emocionado. As pessoas acham que a palavra emocionado está voltado só para chorar. E emocionado, quando você está muito irritado, a sua emoção está abalada. Né? Quando você está rindo muito, a sua emoção está se movimentando de alguma forma. Então, no caso, quando eu falo que é um bilhete adolescente, é um bilhete emocional, um bilhete maturo, um bilhete ridículo para aquela idade, um bilhete patético. Agora vocês vão falar assim, caramba, professor, eu pensei no ridículo e no patético, mas eu achei que não tinha nada a ver. Sim, sentimental. Mas aí você também tem que ver a questão do sentimentalismo, tá, Milene? Porque a sentimentalidade ela vai estar presente em todas as faixas etárias, mas você tem que ver como que essa sentimentalidade está sendo demonstrada para aquela faixa etária. Exemplo, vocês, turma, por mais maturidade que vocês possam ter, isso aí, Cuba, pensei a mesma coisa, e Fernando Pessoa, por mais maturidade que vocês possam ter, o meu comportamento, gente, se eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma síndrome, nenhum desvio, né, significa que o meu pensamento tem que estar mais num grau de maturidade ao de vocês, né? Emocionado, a gente fala que a pessoa... por aí. Por aí, Elizabeth. Turma, então no caso a 1 nós já falamos, né? A 2, vamos para 2. Gente, eu preciso fazer com que vocês entendam que literatura não é essa coisa, gente. Olha só, uma das características desse poema é a metalinguagem. Isso aí eu acredito que o professor de gramática já explicou para vocês nessa altura do campeonato, né? Como o eu lírico julga o trabalho de escrever um soneto? Turma, vocês estão vendo que ele
que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está praticamente explicando como que se escreve um soneto. Então, isso é metalinguagem. Todo mundo já chegou a essa conclusão que é metalinguagem, né? Todo mundo está lembrando, todos estão lembrando o que é metalinguagem. Então, no caso, quando ele fala assim, como o eu lírico julga o trabalho de escrever um soneto, gente? Ele diz que o soneto é uma forma o quê? Rafael Cuba não participa mais da minha aula, né? Rafael Cuba não, é Rafael Joia. Rafael Cuba sempre participa. O soneto, ele está querendo dizer o quê, gente? Que o soneto é uma forma fixa, certo? O soneto é uma forma fixa, fixa e presa, e presa, e presa, e presa a muitas regras. Por exemplo, se você não escrever a primeira estrofe em 4 versos, o que significa, turma? Que não vai ser um soneto. Né? Então, por isso existem regras. Por isso, produzi-lo. Estou jogando aqui no chat, tá? Por isso, produzi-lo é uma tarefa muito difícil. Gente, existe um poeta que vocês vão estudar ainda, em parnasianismo, que é um gênero, é uma escola literária, e que vocês vão perceber, turma, que existe um poeta chamado Olavo Bilac. Já ouviram falar dele? Ele escreveu o hino nacional brasileiro. Acho que a gente já leu um poema dele no livro. Já, né? Então, ele é um poeta que ele tem a necessidade de fazer com que a sintaxe seja perfeita. Ou seja, ele é o único poeta, não, ele mais a tríade parnasiana e todos os parnasianos que precisam que a sintaxe seja perfeita. Por que eu estou falando isso, gente? Porque em literatura não existe essa necessidade de ter um português perfeito, né? Mas já Breno, ele tem a Flor do Lácio, tem essa novela, tá nas 7, novela das 7, Totalmente Demais, que parece que a Marina Rui Barbosa é a protagonista. E Flor do Lácio é um dos poemas de Olavo Bilac. Estou vendo aqui, Cuba. Ah, sim. Veja, Cuba, que aqui não é um soneto, né? Na página 31. Saquei. Saquei. Então, olha só. Eu também, Milene, eu curto. Gosto de novela assim. Se bem que eu gosto de novela velha. Eu tô vendo novela ultimamente dos anos 90. Perguntei para mim de vocês uma novela chamada Mulheres de Areia, que a Glória Pires. Eu não sei qual foi uma novela que ela fez de velha, recente, para vocês. São gêmeas, Ruth e Raquel. Não se deve confundir o eu lírico de um poema com a pessoa real do autor. Considerando que até aqui você interpretou o pensamento do eu lírico no poema, reflita agora sobre as intenções do poeta Tite de Lemos ao criar esse soneto com esse eu lírico. O que ele pretendia? Você considera que ele teve sucesso e atingiu os seus objetivos? E aí, turma?
Curto isso aí, Rafael. Isso aí. Então, olha só, gente, qual foi a crítica dele, né, com esse soneto? Ele queria ironizar, né? Ele queria ironizar a própria forma de falar, né? Quando as pessoas estão apaixonadas, o uso da poesia, né? Ele também, gente, está ironizando que toda vez que as pessoas estão apaixonadas, elas pensam em poesia e ainda quer falar que tende a cair numa situação ridícula. Caramba, isso é muito esquisito, né, gente? Algumas pessoas acham que estar apaixonado, estar amando, sempre tem a ver com poesia. Eu não sei, né, gente? Porque música, a música, quando a gente está apaixonado, é muito forte, né? E a gente sabe que toda música é um poema, né? Mas sei lá, quando se fala em declarações de amor, né? As pessoas logo pensam em poemas, pensam em flores, pensam em bombons. E tem gente que nem gosta disso. Né? Agora, vocês acham que o Tite, que é o poeta, ele teve sucesso ou ele teve insucesso? Em turma, Repete a pergunta, que eu não entendi. vocês acham que o Tite ele teve sucesso ou insucesso? O Tite, técnico da seleção, né? É, o poeta. Não, é o quê? O jogador? Não, o técnico? Não. Ih, meu Deus. Falando de quê, Tô Rafael? confuso agora. Poeta. Eu não conheço. Rafael, ele é o poeta que acabou de escrever esse poema que nós estamos lendo. Ah, sim, sim, agora vi, agora vi, agora vi. Que zorra. Rafael, você falou de técnico da seleção. Não, Rafael, não é. Ó, Rafael, você não vai ficar com raiva que eu tô rindo, não, mas porque foi engraçado. O Rafael, você não vai fazer, não vai mandar, não vai notificar isso na agenda Edu, não, né? Cadê o Rafael, gente? O Rafael saiu da sala, não, né, gente? Rafael, olha só. Eu não estou rindo, eu estou rindo de como você falou. Foi engraçado, tá? Eu não estou te menosprezando, não, pelo amor de Deus, hein? Até porque você sabe que eu tenho muito carinho por você, né? E pela sua intelectualidade. Eu só achei engraçado a forma que você falou, foi incrível a forma que você falou. Você me lembrou um aluno do sexto ano, que estavam dizendo que o garoto tinha fraturado o rádio, o osso, né? Aí o menino falou assim para mim, mas como que se fratura um rádio? Boa pergunta. Só que o garoto estava achando que era o rádio, gente, o aparelho eletrônico, rádio, música. É nisso que dá você usar uma palavra para diferentes significados. Isso, no caso é polissemia, né, Rafa? Saiu bem. Saiu bem. Foi muito engraçado perguntando isso, gente. Mas o que o Tite quer dizer? Aí, Rafael, para mim, que Tite? Seleção. Olha, então,
olha só, nós agora podemos ir para a releitura, né? Neste texto, há uma série de números escritos em algarismos e não em letras. Como seria normal em um poema? Gente, todo mundo sabe que em linguagens, né, é normal você escrever as palavras e não colocar as palavras em algarismos, né, em números. Todo mundo sabe que isso é uma regra de língua portuguesa. E aí ele fala assim: explique o que esses números representam e por que eles estão em ordem decrescente. O que esses números... Olha só, turma, se nós estamos falando de literatura, significa que a literatura ela vai estar para uma questão estética, para uma questão artística. Ela não vai estar voltada para uma questão gramatical, tá? Então, nós vamos estar voltados para uma questão artística. E vocês estão vendo que tem números, né, escritos em símbolos no poema. O que esses números estão representando? Hein, turma? O que esses números aí estão representando? Os números em formas de símbolo. Está representando o quê? Aí, gente. Primeiro ano. O que esses números estão representando, por favor? Representa os 14 versos que formam o soneto, gente. O soneto não tem 14 versos. Então, por isso o número 14, para você ter uma noção, né, para você poder associar o número símbolo à explicação do que seria um soneto. Gente, vocês já viram que na Bíblia, os meus alunos religiosos aí, que são evangélicos ou que são católicos, vocês que nem sejam, eu não sou, né, nem católico nem evangélico, eu leio a Bíblia. Vocês já repararam como que está escrito, quando eu me refiro a Jesus, o ele? Vocês já viram que o ele é maiúsculo? Por quê? Porque tem uma representatividade que o ele é o grande pai, né? É Cristo, é o grande criador. Explique o que esses números representam, nós já falamos, né? E por que eles estão em ordem decrescente? Então, a gente precisa responder por que eles estão em ordem decrescente, né? Ainda há um, tá? Estão em ordem decrescente para marcar em contagem regressiva alenta a dificultosa realização do texto. Então, olha só, turma, fazer um soneto não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa bem complexa. Né? Eu acho que eu devo até, de repente, pedir para vocês produzirem um soneto. O que vocês acham? Vai ficar bacana vocês produzirem um soneto no primeiro ano? Agora vamos para o número 2. Depois da quarentena, né? É o que depois da quarentena? Pode ser. Depois da quarentena Isso. nós podemos produzir um soneto. Vocês farão um soneto.
O autor deu o título genérico de soneto, que, em vez de aludir ao tema do poema, como é comum, alude à forma fixa em que ele foi escrito. Turma, vocês sabem qual é o significado da palavra alusão? Alguém sabe me dizer o que significa a palavra alusão? O que é alusão? É você fazer menção a algo, né? Exemplo, você está escrevendo um texto e esse texto tem milênio, tem sim. Oi, Suzana. Bom dia. À vontade. Gente, a Suzana quer falar com vocês. Bom dia. Eu estou com um problema com essa turma com relação às notas, às provas, pelo qual eles estão falando que a desorganização é nossa. Então, vamos lá. A prova da Silviana ontem veio com o nome de um aluno chamado Fernando. Entrou algum aluno chamado Fernando nessa turma? Alguém sabe me dizer se tem um aluno chamado Fernando? Que eu me lembre, não. Pois é. O que vai acontecer? Essa prova vai ser cancelada. Então, assim, na hora da brincadeira, na hora da gracinha, sabem fazer, né? Mas na hora de criticar também sabe. Porque o que acontece, Ronaldo? Eles ficam falando que todas as provas estão dando problemas, né? Sabe ver os defeitos da gente. Agora, os defeitos deles, eles não sabem, né? Eu estou, assim, muito chateada com o ensino médio. Muito. Porque aqui não tem ninguém brincando, nem eu, nem o professor. Nós não estamos brincando de escolinha. Tudo é muito, muito novo para a gente. A gente conta com a colaboração de vocês, mas o que está acontecendo? Estão fazendo gracinha na hora da prova. Ó. Tem uma prova que está escrito Lília. Quem é Lília da turma? A prova vai ser zerada. É Fernando e Lília. Está lá, Silviana quebrando cabeça, querendo saber quem é Fernando e Lília. Qual é a ordem que eu vou dar a ela? Cancelar a prova. Gente, mas eles estão com essa palhaçada. Não assim. tem outro jeito. Alguns, não são todos, mas tem alguns dessa turma que está com coisa de mudar o nome, coloca nome pseudônimos, colocam apelidos, uns nomes esquisitos. E eles estão achando que isso é brincadeira, né? Eu não sei como vai ser isso. Não, Ronaldo, sabe o que eu fico mais chateada? É que, assim, estão repudiando do nosso trabalho, sabe? Um trabalho tão árduo que está sendo, eles não têm noção como nós estamos trabalhando. Eu sento nesse computador às 7h30 da manhã e levanto às 9 da noite. O que eles têm a ver com isso? Nada? Nada. Mas e aí? E o meu esforço? O esforço de cada professor não vale de nada? Só na hora da prova só vale para criticar? Porque a letra A saiu errado. Porque a letra... Ronaldo, eu tive alunos falando comigo assim, ó. Suzana, a prova está errada. Por quê? A letra do meu colega foi B e a minha letra foi C. E aí? Colando? Estavam trocando as respostas? Porque eu sei que a cola está rolando. Eu não sou nenhuma idiota. Entendeu? Eu acho que, assim, eles não estão enganando a mim, nem estão enganando a vocês, professores. Eles estão enganando a si mesmo. Porque quando chegar na presencial, eu quero ver. Aí é que eu quero ver como é que vai ser esse 100 que eu estou recebendo. Se vai continuar. Se eu continuar, eu vou bater palmas. Eu vou ficar muito feliz. É sinal de que as aulas online serviram. Agora, o que me espanta, sabe o quê? A presença. São 33 alunos nessa turma. Sabe quantos alunos tem participando, seu? 16. Entendeu? Será que as aulas gravadas só estão servindo? Né? Então, assim, eles deixam rastros
também de coisas erradas que eles estão fazendo. Então, eu estou aqui, turma, avisando que 2 provas serão anuladas. Entendeu? Não é aluno de outra turma. Por quê? Vocês passaram o link para outra turma? É impossível. Outra coisa, Ronaldo, o meio de comunicação é a agenda. Sabe o que eles ficam fazendo? Pelo Zap. Pelo Zap. Ó, eu fico aqui de plantão de 2 às 4, de 3 para esse computador. De 2 às 4. Sem sair nem para ir ao banheiro. Aqui, ó, colada. Para quando cai a mensagem eu responder. Ontem, maior tititi no 2º ano e ninguém chegou para mim para passar. Ficaram pelo Zap de fofoca. Aí o que passa? Ai, muita desorganização. Gente, nós estamos aqui para acertar. Nós não estamos aqui para criticar. Então, vocês já estão grandes, vocês estão no ensino médio. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é o ano letivo. Essas notas estão valendo sim. E o mais interessante, Ronaldo, é que, assim, os alunos, é o que mais me incomoda, tá? É a frequência. Se eu marcar 7h10 uma aula, eles não me deixam mentir. São de 32, 5, 6 alunos comparecem. E são sempre os mesmos. Sim, eu ia te falar isso. Entendeu? Hoje eu estou sentindo falta aqui, eu estou sentindo falta da Bia e do Davi Braga, porque eles sempre estão. Hoje eles não estão. Uhum. Mas quando é um caso assim, às vezes não estão indispostos, ou então até tirou o dia para estudar, a gente até entende, Ronaldo. Mas sempre, eu entro sempre, não encontro sempre os mesmos alunos. O Zion está falando aqui. O Zion está dizendo aqui que tem gente que ainda nem participou da aula. Realmente, tem gente que eu não vi ainda aqui na aula. Entendeu? Então, assim, é esquisito, né? Não, e teve um aluno que falou assim para mim: Suzana, 2 tempos está sendo muito pouco para fazer 2 provas. Eu falei, como assim? Vocês não fazem 2 provas em 2 tempos presencial? Não, porque fica ruim para fazer a consulta. Olha, Ronaldo, que consulta? Que consulta? Eu perguntei, onde está escrito que pode consultar? O aluno falou isso para mim. O aluno. Ainda te digo mais, do 3º ano. Tá bom? Que terceiro ano? Complicado. As coisas podem estar dando errado? Pode, gente. Não está só na nossa escola, não. Estão em todas. É de uma hora para outra, Ronaldo, me corrija se eu estiver errada, que a gente tem que aprender uma coisa. Tem uma hora que tem que aprender a gravar, tem uma hora que tem que aprender a fazer prova online. É ou não é, Ronaldo? Sim. E fica. É muita coisa. Nós não temos cursos, não. Não é, Ronaldo? Nós não temos cursos. Sim. A gente teve que aprender. Ó, o último foi esse Google Forms, né? Teve que aprender como fazer aquelas provas. É uma coisa louca. As primeiras, a dificuldade do professor para colocar o nome, para editar, né? As 2 primeiras. Nossa Senhora, parecia que o mundo ia se acabar e eles não tinham a paciência de aguardar eu editar para poder reenviar. A coisa que eu mais falo no grupo de vocês, não é, Ronaldo? Sim. Não pode esquecer de colocar o nome do aluno. Isso tudo foi novo demais. Então, assim, da mesma forma que a gente tem que ter compreensão das pautas, né? Que eu acho que isso não é nem o caso se vocês estão tendo 3 tempos de aula. Semana que vem eu vou aumentar os tempos de aula. E aí eu quero ver, eu vou começar. Sabe o que eu vou fazer?